Oi, crianças, tudo bem? Então, a tia tá aqui para mais uma célula da semana, né? E o nome da nossa lição é Paralítico Nunca Mais. É a lição 9 da nossa apostila, amém? Só que antes de iniciar a nossa célula, eu queria que nós orássemos, né? Para que você seja cheio aí na sua casa. Para que essa lição venha de fato trazer uma revelação para vocês de Deus, amém? Você crê nisso? Então, feche os seus olhos aí no seu lugar, que a tia vai orar por você, amém? Feche os seus olhos aí. Amém, Senhor Jesus. Eu apresento a vida de cada criança diante do Senhor. Senhor, eu declaro que eles serão marcados pelo teu mover. Senhor, eu declaro que essa história foi especialmente separada para marcar cada criança. Senhor, eu declaro que não importa o lugar, mas, Senhor, nós cremos que a tua presença venha estar em cada casa agora, em cada família, em nome do Senhor Jesus, e que cada criança, de fato, Senhor, venha a ser marcado com essa história. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então agora a gente vai para o nosso quebra-gelo, né? E para o nosso quebra-gelo de hoje eu tenho uma bala, né? O que vai acontecer com essa bala? Ó, se eu abrir ela assim normal, eu consigo abrir e comer com facilidade, não consigo? Agora, se eu virar de costas assim, sem ver a minha bala, sem conseguir abrir muito bem, vocês acham que eu vou conseguir comer ela fácil? Ou vocês acham que eu vou precisar de alguma ajuda? Então, o que esse quebra-gelo ele mostra? Que muitas pessoas não são ajudadas porque não tem ninguém que possa ajudar elas, né? Então, vamos supor que eu esteja aqui sozinha. Vocês acham que eu iria conseguir abrir a minha bala com a mão virada de costas, assim? Com a mão virada para trás? Vocês acham que eu iria conseguir? Então, hoje a gente vai ver uma história de um homem que por muito tempo sofreu. Ele viveu sofrendo por muito tempo, né? Só que teve uma hora que ele encontrou o amigo certo para poder ajudar ele. Amém? Então a gente vai contar a nossa história agora. Amém? Amém. Então agora nós vamos ler a nossa história que tá lá na Bíblia, ó, a nossa Bíblia da célula, tá lá na nossa Bíblia, no livro de João, no versículo 1 ao 9. Então a tia vai pegar aqui a apostila para tia ler para vocês, tá bom? Que aqui é melhor de ler, né? E tá lá na Bíblia, mas você pode ler na sua casa, lá na Bíblia, no livro de João, no capítulo 5, no versículo 1 ao 9. Amém? Então vamos lá. Ó. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o momento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles, havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. E isso aconteceu no sábado. Amém? Então essa é a nossa história que está lá na Bíblia, né? Então você aí na sua casa pode acompanhar aí a leitura, né? Amém? Então agora a tia vai explicar essa história que aconteceu com Jesus e o paralítico. Amém? Amém. Então, o que eu queria perguntar para vocês, né? Vocês já passaram pela rua, né? E vocês já viram algumas pessoas doentes pedindo esmolas? Geralmente essas pessoas elas ficam em lugares bem movimentados, né? Porque é onde que passa bastante pessoa, na verdade. E vocês já observaram como que as pessoas reagem ao ver essas pessoas doentes? Tem algumas pessoas que colaboram, né? Tem algumas pessoas que não ajudam, né? Que só passam e vão embora. E tem outras pessoas que criticam, né? Mas a verdade é que nenhuma dessas coisas muda a real situação dessas pessoas, né? A real condição dessas pessoas.
né? E esse paralítico, né, do livro de João, ele tinha uma história muito triste também, né? Porque a Bíblia fala que ele era paralítico por 38 anos. Ele foi paralítico por 38 anos, né? E por 38 anos da vida dele, ele ficava em um poço, né, chamado Betesda, né? Então ele ficava nesse poço, né, esperando, né, alguém ir lá e ajudar ele, né? E passava dia após dia, ano após ano, e ele ficava por lá, não é verdade? Amém? Então, o que a gente percebe com esse paralítico, né? A gente percebe que ele não tinha amigos, né? Porque não havia ninguém que se importava com ele, não havia ninguém que queria ajudar ele ali, né? Então, a única coisa que restava para ele é ficar ali esperando a vida passar até o resto da sua vida, não é verdade? Só que aí, depois de 38 anos e meio, né, no meio de um monte de doentes, no meio de paralíticos, no meio de aleijados, no meio de cegos, né, alguém chegou nele e perguntou se ele queria ser curado, né? Só que aí, de primeira, o que ele respondeu? Ele falou assim, olha, não tem ninguém que me ajude. Só que o que ele quis dizer com esse, olha, não tem ninguém que me ajude? Ele quis dizer que ele não tinha amigos, né? E assim, em outras palavras, ele quis dizer que não tinha ninguém que ajudasse ele, não tinha ninguém que se importasse com o problema dele, né? Só que Jesus, ele não ofereceu só uma ajuda para ele, ele ofereceu a solução do problema. Jesus, ele ofereceu a cura, né? Foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou assim: você não quer ser curado, né? Então Jesus, ele ofereceu a solução do problema, né? Então, essa história, ela é muito parecida também com a história do homem sem Deus. Porque o homem sem Deus, a pessoa sem Deus, né, sem Jesus dentro do coração, né, essa pessoa vive condenada, né, condenada a viver sem Deus para sempre, a vida inteira. Então, assim, seria muito triste. Não seria muito triste viver sem Deus no coração? Então eu queria fazer uma pergunta para você, né? Você sabia que as pessoas, antes de conhecer Jesus, elas tinham uma doença incurável, chamada pecado, sabia? Então, assim, antes de eu conhecer Jesus, eu tinha uma doença incurável, chamada pecado. Você também, que antes de conhecer Jesus, né, antes de aceitar Jesus, você tinha essa doença chamada pecado, né? Só que o amor de Jesus, ele é tão grande por nós, que ele faz a mesma pergunta que ele fez para esse paralítico. Ele pergunta se nós queremos ser salvos, né? Para o paralítico, ele perguntou se ele queria ser curado, né? Só que para nós, Jesus, ele pergunta se nós queremos ser salvos, né? E a salvação, querendo ou não, ela é uma cura interior, não é verdade? Porque quando nós aceitamos Jesus, todo pecado vai embora. Nós somos libertos, curados de todo pecado, né? E nós passamos a viver com Jesus no nosso coração. Amém? Então, repete assim comigo. Jesus é o amigo certo. Amém? Então, sabe por que Jesus, ele é o amigo certo? Porque, ó, pensa só. Jesus foi até o paralítico, porque o paralítico não conseguia ir até Jesus, né? O paralítico, ele não pediu para ser curado. Jesus, ele ofereceu a cura, né? E o paralítico, ele estava esperando que Jesus o ajudasse. Só que Jesus, ele, com firmeza, ele falou: levanta, pega a sua cama e ande, né? E na hora, o paralítico, ele levantou e começou a andar. Então, imagina a cena, todos os outros doentes olhando, esse paralítico e andar, sabe? Levantar e andar. Já pensou? Né? Ele deve ter, sabe, quase infartar de alegria, né? Porque Jesus trouxe a solução para ele, né? Então, pensa só, esse encontro, né, do paralítico com Jesus mudou a história desse homem, desse paralítico, não é verdade? Porque ele vivia de uma forma muito diferente. Só que quando ele encontrou Jesus, né, a vida dele foi transformada, né? Então eu quero dizer a você que você precisa também ter um encontro com esse amigo certo, né? Sabe por quê? Porque para ele você pode contar a verdade, né? Para ele você pode contar tudo, que ele vai dar aquilo que você precisa. Amém? Então, deixa eu perguntar para você. Você tem aquele amigo especial?
Aquele amigo que você gosta de conversar, que você gosta de sair, que você gosta de emprestar suas coisas, os seus brinquedos. Eu acredito que todo mundo deve ter um amigo assim, né? Mas eu quero te falar que nem mesmo esse amigo consegue resolver todas as suas situações, todos os seus problemas. Quer ver um exemplo? Vamos supor que a sua mãe ou o seu pai, né, ou algum parente seu fique desempregado. Você acha que o seu amigo vai conseguir um emprego para ele? É meio difícil, né? Se você ficar doente também, você acha que o seu amigo vai conseguir te curar? É difícil também, não é verdade? Só que tem um amigo certo para isso. E o amigo certo é Jesus. Jesus, ele é o amigo para todas as horas, para todas as situações. Ele resolve o nosso problema, a nossa situação. Então, todos precisam desse amigo de Jesus, não é verdade? Porque somente ele é o único que consegue resolver todas as situações que a gente tem na nossa vida. Amém? Então, quando nós encontramos o Senhor Jesus, o que acontece com o nosso coração? Nosso coração, ele era doente, não era doente? Ele não tinha a doença lá incurável chamada pecado? Mas quando a gente encontra Jesus, o que acontece? Toda doença sai fora, toda doença, toda tristeza, todo pecado sai e o nosso coração ele se enche da alegria, né? Sabe por quê? Porque Jesus ele nos ama. Ele ama a mim, ele ama você, ele ama a sua família, os seus amigos, ele ama a todos, a todo mundo. Amém? Então, Jesus ele é o amigo certo para todas as horas. E nós precisamos ter um encontro com Jesus, sabia? Porque nós, só assim, nós conseguimos ser totalmente curados, né? Totalmente curados de toda doença, toda tristeza. E o nosso coração, ele se enche do amor de Deus. Amém? Então, agora nós vamos declarar o nosso versículo de hoje, né? Que tá aqui, ó. Eu vou colocar para vocês verem direitinho. Ó. Amém? Então, nós vamos falar o nosso versículo agora, amém? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor de seus amigos. João 15:13. Amém? De novo, ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor de seus amigos. Amém? Glória a Deus. Ó, João 15:13. Amém? Então, agora nós vamos para o nosso desafio da semana. Amém? E o desafio da semana é o seguinte. Vocês vão responder essas perguntas para mim. Amém? Eu preciso que vocês respondam essas perguntas para mim. E aí a gente vai ver quem é que vai acertar mais e ganhar mais pontos. Amém? Então vamos lá. A primeira pergunta é: há quanto tempo o paralítico estava doente? Responde aí para mim. Há quanto tempo o paralítico estava doente? Segunda pergunta: por que ele não conseguia chegar ao poço de água? Por que ele não conseguia chegar ao poço de água? Terceira pergunta: o que Jesus disse ao paralítico? De novo, o que Jesus disse ao paralítico? Quarta pergunta: como chama a doença que separa o homem de Deus? De novo, como chama a doença que separa o homem de Deus? Amém? Quinta pergunta: vocês sabem como pode ter Jesus como amigo? De novo, vocês sabem como podem ter Jesus como amigo? E última pergunta: quem sabe o versículo de João 15:13 de cor? Se você souber, você vai gravar esse vídeo respondendo as perguntas e no final vai falar o versículo da lição. Amém? Então é isso, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado da lição. Cumpram um desafio em nome de Jesus. Amém? Porque eu preciso desses desafios aí. Eu preciso saber se vocês estão, de fato, entendendo a lição. Então, eu quero que vocês cumprem esse desafio. Amém? E eu amo muito vocês. Estou morrendo de saudade de vocês. Amém? Que vocês estejam bem aí aonde vocês estiverem. Na casa de vocês, se vocês precisarem ir para a rua, que vocês estejam bem em nome de Jesus. Amém? Amo vocês. Tchau.